Olá, meu nome é Alexandre Henrique. Iremos iniciar as aulas 13 e 14 do curso de Física 3, em que nesse curso a gente começou com termologia, estudamos as trocas de calor, estudamos também os gráficos de temperatura, estudamos a mudança de estado com a pressão. E agora a gente vai estudar uma das principais aulas do curso de Física 3. Vamos estudar a propagação de calor, como que dois corpos com temperaturas diferentes conseguem trocar esse calor, portanto conseguem propagar esse calor. Porque você tem que sempre se lembrar que calor é um fluxo de energia. Só existe calor quando existem corpos com temperaturas diferentes e ao entrar em contato ou ao propagarem o calor de alguma forma, que iremos estudar agora, eles variam sua temperatura até chegar em uma temperatura ideal para os dois. Portanto, para cessar o fluxo de calor, portanto, o fluxo de energia, portanto, encerrar o calor. Então, calor é energia em trânsito. Nunca se esqueça disso. Calor é energia em trânsito. Então, se a energia está em trânsito, quais são as vias para ela conseguir esse trânsito? E existem três vias. Existe o calor se propagando por condução, o calor se propagando com convecção e o calor se propagando com irradiação. Então vamos começar com a condução. A condução, o nome já é autoexplicativo. O calor se propaga por condução quando passa de uma região para outra de um corpo ou de um corpo com o qual está em contato, sem que haja deslocamento das moléculas constituintes do corpo. Portanto, nesse processo há transporte de energia sem transporte de matéria. Então, como é que o calor de condução como é que se propaga um calor por condução? Bom, é muito fácil de explicar cotidianamente. Se você pega uma colher de metal e você bota ela no fogo, você depois de alguns segundos, você sente a colher no seu dedo, mais distante que você esteja, esquentando. Portanto, o calor de condução ele vai passando pela todas as suas moléculas da substância. Então ele vai passando progressivamente. A cada ponto, aquela energia cinética se aumenta, então aquela região também aumenta. Então a temperatura vai aumentando constantemente ao decorrer do corpo. Então aqui tem um bico de Bunsen que ele está liberando energia e tem uma barra metálica. Ela vai esquentando por completo até chegar no final, porque aqui tem uma variação de temperatura inicial e uma variação de temperatura final. A final é mais fria, então aqui é um polo frio e aqui é um polo quente. O que acontece? Fluxo de calor do polo quente para o polo sul, ok? Para o polo frio. Bons e maus condutores. Tem elementos, ou melhor, tem substâncias ou materiais que são bons condutores de temperatura entretanto, existem aqueles que também são maus condutores de temperatura. Os principais bons condutores de temperatura são os metais, porque os metais já têm as suas partículas no mar de elétrons. Então, eles recebem essa energia com maior facilidade para variar as suas energias térmicas. Enquanto que existem maus condutores de energia térmica, que são aqueles que são mais resistentes à sua variação na energia cinética das partículas. Por exemplo, um mau condutor térmico é justamente a madeira. A madeira é um péssimo condutor térmico. Ela precisa de muita energia para que sua temperatura varie entre 1 ou 2 ou 3 graus. Enquanto que uma colher feita de metal, ela varia sua temperatura em questões de segundos ou até questões de minutos. Então é muito rápido para a sua variação de temperatura. Sabe-se que os sólidos, as moléculas estão mais próximas do que a dos líquidos e dos gases. Por isso, os sólidos conduzem o calor de uma forma melhor que os líquidos.
sendo ainda os gases os piores condutores de calor. Entre os sólidos, os melhores condutores são os metais. No entanto, experiências revelam que nem todos os sólidos e nem todos os metais conduzem igualmente o calor. Esse fato é demonstrado pela experiência de Ingres, esquematizada na figura 2. Então, aqui tem uma água entrando a 100 graus e saindo a temperatura menor que 100 graus. Então, essa temperatura perdeu calor para os diferentes corpos, a massa 1, a massa 2 e a massa 3. Esses corpos, por ter uma temperatura menor, conseguiu pegar o calor da água e variar sua temperatura e variar a temperatura também dos corpos para uma temperatura maior. Existem diferentes elementos com diferentes condução térmica. O que se tem de diferente condução térmica tem uma diferença na variação da sua temperatura ao receber calor. Então, os sólidos são os melhores receptores de calor e os metais também. Bom, o regime permanente. O que é o regime permanente? Suponha que as extremidades A e B de uma barra estejam a temperaturas diferentes. Por exemplo, a extremidade A poderá estar em presença de uma fonte a temperatura fixa T1 e a extremidade B em presença de uma outra fonte de temperatura fixa de T2, sendo que T1 é bem maior que T2, portanto, tem uma variação de temperatura, uma variação do ponto A com o ponto B. E se tem variação de temperatura, se tem uma temperatura maior que uma temperatura e outra temperatura menor em relação à primeira, haverá um fluxo de calor que se chama condução. Você já sabe que nessas condições haverá propagação de calor por condução, sendo que o calor se propaga da extremidade A, mais quente, para a extremidade B, mais fria. Considerando agora diversas secções da barra situadas entre as extremidades A e B, portanto, cortando essa barra em várias regiões, seccionar a barra, inicialmente observa-se que as diversas secções da barra são atravessadas por diferentes quantidades de calor. Nessa situação, dizemos que o calor se propaga em regime variável. Em regime variável, as temperaturas nas condições secções distintas. Em uma secção, a temperatura é variável, sendo essa variação decrescente ao decorrer do tempo. Então, essa secção de variação de temperatura, ela é cada vez menor aqui em relação ao tempo. Decorrido um certo intervalo de tempo, cessa a variação da temperatura em uma mesma secção reta da barra. Embora ao longo da barra a temperatura seja decrescente no sentido da secção mais quente para a secção mais fria, diz então que é atingido o chamado regime permanente ou estacionário. Então, se você cessar aqui, você vai ver que há diferenças de temperaturas aqui. Aqui tem uma mais ou menos quente, aqui tem mais quente, aqui tem mais quente, mais quente, mais quente. Então, cada secção vai ter uma temperatura diferente. Vai ter uma temperatura diferente da temperatura mais quente e diferente da temperatura mais fria. Cada secção dessa barra, pelo efeito de condução, tem uma temperatura diferente pelo regime permanente. Agora a gente vai entrar na equação de Fourier. Ele vai produzir uma fórmula que a gente consegue calcular o fluxo de calor. Primeiro, ele começa com o gradiente da temperatura. Por definição, chama-se gradiente de temperatura a variação da temperatura por unidade de comprimento ao longo de uma barra que conduz calor. Então, a variação de temperatura é a variação de comprimento ao longo de uma barra que conduz calor. Por exemplo, aqui é T e aqui é T'. Então, houve uma variação do comprimento, a distância é igual a D. Bom, se a distância é igual a D, então o gradiente de temperatura é a diferença da temperatura dividido pela distância, ok? Então, gradiente de temperatura é a diferença da temperatura em uma barra que conduz energia dividido pela sua distância. Se a gente colocar isso no gráfico, em que o eixo das ordenadas tem a temperatura e está em função da distância, a gente consegue calcular a gradiente de temperatura como sendo a tangente do ângulo θ, formado pelo eixo das ordenadas com temperatura e o eixo das abscissas com a distância, o comprimento.
Então, se você pegar a tangente que forma esse ângulo, você vai ter a variação da temperatura justamente com a variação da distância entre esses dois pontos. Então, a tangente desse ângulo é a variação da temperatura dividido pela distância. Então, a variação da temperatura dividido pela variação do comprimento é constante. Então, isso tem uma constância. Se tem uma constância, a gente sabe que quando a temperatura varia, há uma diferença nos seus pontos. Os pontos, portanto, se dilatam pela dilatação dos sólidos com a temperatura, a dilatação térmica. Bom, mas o importante da equação de Fourier, além do gradiente de temperatura, então a diferença de temperatura é igual é dividido pela diferença da distância, é igual a tangente de θ. Agora, se você pegar esse conhecimento de gradiente de temperatura e junto com o fluxo de calor, juntar essas duas fórmulas, vamos ver o que vai resultar. Bom, fluxo de calor chama-se fluxo de calor a quantidade de calor que atravessa uma secção transversal de uma barra ou corpo por unidade de tempo. Então, fluxo de calor é igual o calor dividido pelo tempo. É um fluxo. Tudo que é fluxo depende do tempo. Fluxo de água é a quantidade de água que passa por um determinado tempo. Fluxo de energia é a quantidade de energia que passa em uma secção transversal dividida pelo tempo. Observe-se em que em um regime estacionário, se a quantidade de calor é constante, então o fluxo também será constante. Se a quantidade de calor é dada em calorias e variação do tempo em segundos, então o fluxo é expresso por calorias por segundo. Então, cal dividido por segundo. O fluxo de calor que atravessa uma secção transversal qualquer de área A do condutor em um regime estacionário é diretamente proporcional ao gradiente de temperatura e à área de transecção. Então, o fluxo ele é diretamente proporcional à área, porque perceba, se você tem uma área maior, você tem uma superfície maior para a troca de calor. Então, se você tem, por exemplo, uma parede gigantesca, se emite energia ali, ela tem uma área maior para conseguir captar essa energia, portanto, tem um fluxo de energia. Então, o fluxo de energia é diretamente proporcional à área, como também é diretamente proporcional à variação de temperatura. Por quê? Porque, portanto, a variação de temperatura é igual ao gradiente de temperatura. Por quê? Porque o fluxo vai ser diretamente proporcional à diferença de temperatura, porque é com a diferença de temperatura que existe calor. Portanto, se você botar uma substância com uma grande área em um ambiente que tem uma alta diferença de calor, por exemplo, uma temperatura final bem maior que a temperatura inicial, você observa que ali vai ter um fluxo maior. Então, o fluxo é diretamente proporcional à área. Por isso que quando você quer ficar em um ambiente mais isolado, em um ambiente que não perca calor, você tem que diminuir a área de contato. Então, o fluxo é diretamente proporcional à área de contato, como também diretamente à diferença de temperatura. Então, quanto maior a diferença de temperatura, maior será o fluxo. Mas o fluxo é inversamente proporcional à distância. Por quê? Porque se o comprimento, né? Porque se uma substância é muito grossa, ela necessita de muita energia para que todas as suas partículas variem sua energia cinética média. Então, quanto maior a grossura, menor será o fluxo de energia. Imagine uma parede que seja muito grossa. Ao ser muito grossa, ela impossibilita o fluxo de energia do meio externo com o meio interno. Por quê? Porque a parede é muito grossa. Então, o fluxo de energia é diretamente proporcional à área de superfície de contato,
a diferença de temperatura, portanto o gradiente de temperatura, e ela é inversamente proporcional ao comprimento, à grossura daquela substância ou daquele material. Então, se a gente está falando de proporcionalidade, o fluxo de calor é proporcional à área e gradiente de temperatura e inversamente proporcional à grossura, a gente precisa, para deixar isso uma igualdade, a gente precisa de uma constante. E a gente conseguiu a constante de proporcionalidade chamada coeficiente de condutibilidade térmica, que todos os elementos têm. Portanto, o alumínio tem um coeficiente, o ferro tem outro coeficiente, o cobre tem outro coeficiente e o aço tem outro coeficiente. Então, para deixar que essa proporcionalidade vire uma igualdade, a gente coloca uma constante. Então, o fluxo de calor é igual a uma constante, chamado de coeficiente de condutibilidade térmica, vezes a área, vezes o gradiente de temperatura, dividido por D, que é justamente a largura daquele corpo, ok? Então, vamos para as questões. 1. Uma barra de alumínio com 1 metro e 20 centímetros de área de secção transversal tem uma extremidade em contato com uma chama de potência constante a 120 graus Celsius e a outra ponta em contato com gelo fundente a 0 graus Celsius. Então tem uma gangorra, digamos assim, feita de metal, em que um lado tem uma temperatura de 120 graus e o outro está numa temperatura de 0 graus. E ele pede para que determine o fluxo de calor ao longo da barra, considerando que a constante do alumínio, que é feita essa barra, é igual a 0,5 calorias por centímetro vezes segundos graus Celsius. Então, o fluxo de calor é igual a uma constante vezes a área de secção vezes a variação de temperatura dividido pelo seu comprimento. Então, o fluxo é igual a 0,5, que é a constante, vezes 20, que é a área em centímetros, vezes, perceba que a constante já está em centímetros, por isso que eu estou usando em centímetros, hein? Observe muito bem sempre a constante. A constante, ela fornece as unidades que devemos usar. Então, o fluxo de calor é 0,5 vezes 20, vezes a variação de temperatura, que é 0 menos 20, que é 120, dividido pelo comprimento. O comprimento da barra em centímetros, ali o comprimento é 1 metro, em centímetros são 100 centímetros. Então, o fluxo de energia dessa barra é justamente 12 calorias por segundo. Letra B. Determine a temperatura na secção transversal de barra a 30 centímetros da barra quente. Então, você perceba que ele faz um gráfico de temperatura por comprimento, que era igual a tangente. A gente percebe que ela tem uma variação de temperatura de 120 em uma barra de 100 e ela quer uma barra de 30. 30 é justamente 70 menos 100, o que dá aqui são triângulos proporcionais, portanto tem uma simetria. 120 está para 100, assim como que a temperatura está para 70. Então, a temperatura na área de secção de 30 centímetros da extremidade quente é justamente 84 graus Celsius. Vamos agora para uma nova propagação de calor. E essa propagação de calor, a gente estudou como a condução, uma propagação de calor nos meios sólidos. A convecção térmica, ela tem uma propagação de calor nos meios gasosos e nos meios líquidos. Por quê? Vamos estudar. Os transportes de calor por convecção em um meio consistentemente consiste essencialmente no deslocamento de porções de fluidos diferentes densidades de uma região para outra desse meio. Observe o esquema a seguir: variação de temperatura, variação do volume, variação da densidade, corrente de convecção. Portanto, ao contrário do que ocorre no processo de condução, a convecção caracteriza pelo arraste de matéria. Devido a esse arraste ou transporte, a convecção não pode ocorrer nos meios sólidos, sendo um processo característico dos líquidos e dos gases. Então, a gente estudou um processo de fluxo de calor pelo sólido, agora a gente está no fluxo de calor dos líquidos e dos gases.
Perceba que quando você aumenta a temperatura de um líquido, esse líquido tem suas energias cinéticas médias alteradas. Então, ele ocupa um volume maior, como a gente estudou na Física 3, nas aulas anteriores. Se ele ocupa um espaço maior, por ter suas energias cinéticas médias maior, ele ocupa um espaço maior. Se ele está variando o volume, ele varia inversamente a densidade. Então, se você aumenta o volume, você diminui a densidade. Então, se você diminui a densidade, você tende a subir. Portanto, todo o líquido quente, ele dilata, e ao dilatar, ele diminui sua densidade e ele sobe. Então, ao entrar numa altitude maior, ele diminui sua temperatura, então ele contrai, aumenta sua densidade e desce. Porque quando a substância aumenta a sua densidade, ele desce. E esse é uma convecção térmica. Quando ele aumenta a temperatura, ele dilata, ele diminui a densidade e sobe. Ao subir, ele não está mais em contato com uma fonte quente, ele perde calor, então ele contrai, ele diminui o seu volume, aumenta a sua densidade e desce. Então, esse processo de convecção é diretamente relacionado com densidade e volume. Porque quando o líquido esquenta, ele dilata. E ao dilatar, ele diminui o seu volume, sobe. E ao subir, perde calor, porque ele não está em contato com o lugar quente, em contato com a temperatura quente. Ele perde calor, então ele contrai. Então, se ele diminui o volume por contrair, ele aumenta sua densidade e desce. Agora, onde isso ocorre? Isso ocorre justamente no freezer. No ambiente superior, ali está o freezer, onde deixa tudo mais gelado. Então, quando o gás passa pelo freezer, aquele ambiente, por estar mais gelado, ele contrai o gás. E esse gás, ao ser contraído, ele tende a descer para as regiões mais baixas da geladeira. Então, ao ter contato com as regiões mais baixas da geladeira, ele está longe do freezer. Então, ele ganha energia, ele se dilata, ele diminui sua densidade e sobe novamente. Então, ele sobe para o freezer, desce para a geladeira até lá embaixo. Depois ele sobe para o freezer e desce para a geladeira. Então, isso é uma convecção térmica. Isso é um movimento sistemático por variação de temperatura com a variação da densidade. Onde ocorre isso também? Um ar-condicionado. O ar-condicionado, quando fica apontado para o centro, ele faz com que o ar frio desça e o ar quente suba. E fica essa convecção térmica também. O ar frio sempre vai descer, ele vai pegar o ar quente e vai subir com o ar quente. Isso também ocorre na lareira dentro da sua casa. O ar quente dentro da lareira, ele tende a subir, porque o ar dilata o seu volume, diminui sua densidade e fica na região de maior altura. Um processo de convecção térmica bastante importante é o processo das brisas. Bom, durante o dia, a areia, como tem uma temperatura, um coeficiente térmico bastante baixo, ela varia sua temperatura muito rápido. Então, a areia precisa de uma baixa quantidade de energia para variar sua temperatura, porque o coeficiente de térmico dela é muito baixo. Então, durante o dia, a areia esquenta muito rápido, o que faz com que o ar próximo da areia suba. Então, o ar subindo, por causa da dilatação, do ar, diminui a densidade, o ar sobe. Ao subir, abre um espaço, porque o ar está subindo, então está abrindo meio que um espaço. E esse espaço é preenchido pela brisa marítima. Portanto, a temperatura do ar a água do mar está com a temperatura menor do que a temperatura da areia,
porque o coeficiente térmico da água é bem maior que da areia, então não deixa que a temperatura da água varie tanto, enquanto que a temperatura da areia variou muito rápido. Então, dilatou o ar em cima da areia, então fez com que a densidade diminuísse e o ar subisse. Mas o ar vindo da água está mais frio, então ele tende a ocupar aquele espaço vazio em que a temperatura da areia fez com o ar sobre ela. Então, esse é uma brisa durante o dia, diurna. Ao contrário da brisa noturna. Por quê? Porque como a areia esquenta muito rápido e também esfria muito rápido, de noite ela já é mais fria que a água. E a água ainda está quentinha. Então é em cima da água em que ocorre o processo de dilatação do ar, diminuição da densidade, o que faz com que o ar em cima da água suba. E o ar que está em cima da areia tende a ir para ocupar aquele lugar que está vazio em cima da água. É o que ocorre com a brisa noturna. Então, a brisa diurna é do mar para a areia, enquanto que a brisa noturna é da areia para o mar. Então, por isso que todos os pescadores saem de noite para pescar, porque é quando a brisa noturna está saindo da areia para o litoral. Então, eles conseguem entrar adentro do litoral com a brisa terrestre noturna. Vamos fazer uma questão? Enem. Em uma área de praia, a brisa marítima é uma consequência da diferença no tempo de aquecimento do solo, areia e terra e de água do mar, apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de radiação solar. No entanto, a areia mais terra, que se aquece rapidamente, o ar fica mais quente e sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando por um deslocamento de ar superfície que está mais fria, mar. Então tem uma alta pressão e tem uma baixa pressão. Onde está a baixa pressão? Onde está uma alta temperatura. Uma alta temperatura gera uma região de baixa pressão, porque ali o ar ele subiu. O ar, por ter dilatado, diminuiu sua densidade, subiu. Então ali é uma região de baixa temperatura. Enquanto que o mar é uma região de alta pressão, faz com que a região sempre as brisas sempre migram da alta pressão para a baixa pressão. Ao contrário, à noite ocorre um processo inverso ao que se verifica durante o dia. Com a água leva mais tempo para esquentar de dia, mas também leva mais tempo para esfriar à noite. Explica o fenômeno noturno chamado brisa terrestre. Então, eu já expliquei. Seria justamente como a capacidade térmica da água é bem superior da terra, a água demora mais para aquecer durante o dia e demora mais para esfriar durante a noite. Sendo assim, o ar que está sobre a água se aquece mais, ao subir deixa uma área de baixa pressão, causando deslocamento de ar do continente para o mar. Exatamente o que eu expliquei anteriormente. O último processo de propagação de calor a gente estudou no meio sólido, a gente estudou no meio líquido e gasoso com convecção, no meio sólido por condução, e agora a gente vai estudar a irradiação. É a parte que não depende de matéria para a transferência de calor. Por exemplo, a energia que vem do Sol. Não tem matéria do Sol para a Terra, é o vácuo. Então, é energia propagada pelo vácuo, o calor propagado pelo vácuo. Então, na parte inicial desse capítulo, mostramos que a condução é a propagação de calor no corpo, sem arrasto de matéria, e que a convecção é a propagação de calor em um corpo, acompanhada do arrasto de matéria. Mas como a energia é emitida pelo Sol e chega à Terra? Nesse caso, temos a irradiação, que é a propagação de energia através do espaço, mesmo quando não existe matéria. Não existe matéria para essa propagação. A irradiação térmica é o processo de transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas, denominadas ondas de calor ou onda radiante ou calor radiante. O calor emitido à energia é chamado emissor ou radiador. O corpo que recebe a energia é chamado de receptor, e por meio dele constatamos a existência dessa energia.
A energia que se propaga do radiador ao receptor através do espaço, mesmo vazio, é chamado de energia radiante. A energia radiante ficará mais bem conhecida quando você estudar eletromagnetismo. Você aprenderá então que ela se propaga através de ondas eletromagnéticas. Todos os corpos estão continuamente emitindo energia radiante. Quanto mais elevada a temperatura do corpo, maior será a intensidade da emissão de energia. Experimentalmente, comprova-se que a emissão de energia traz, em geral, uma diminuição da temperatura do corpo emissor. A absorção da energia se traduz pelo aumento da temperatura do receptor. Então, aquele emissor, portanto, aquele radiador de energia perde energia, ele tem uma diminuição da sua temperatura. Então, digamos que o Sol está diminuindo sua temperatura, e aquele que absorve a temperatura, o receptor, aumenta a sua temperatura final. O receptor absorve essa energia que o radiador emite e aumenta sua temperatura. Uma sugestiva experiência mostra que diferentes corpos emitem e absorvem energia radiante com diferentes intensidades, sendo que os melhores emissores são também os melhores absorvedores. Considere os termômetros A e B colocados no interior de um recipiente onde existe o vácuo, conforme se vê na figura 16. Então, tem um recipiente onde não tem nenhuma matéria nesses dois termômetros. Então, não tem ar, não tem nada aí, é vácuo. Então, tem uma energia eletromagnética, por exemplo, a luz, e a gente vê que esses dois elementos variam seu corpo diferentemente. O bulbo do termômetro A é recoberto com fuligem, pó preto. A fuligem é o carbono. O conjunto é exposto de maneira a receber energia solar. O vácuo impede a propagação de calor por condução e por convecção. Verifique que a temperatura do termômetro A se eleva mais que o termômetro B, o que significa que A absorve mais energia que B. Se em seguida o conjunto for levado para a sombra, a temperatura do corpo A baixa mais rapidamente que a de B, o que significa que A é melhor emissor que B. Então A está se comportando como um ótimo receptor e um ótimo radiador de energia. O principal emissor de energia, fonte para o nosso planeta Terra, é o Sol. Como a temperatura da ordem de 6.000 kelvins, ele emite calor por radiação que chega à Terra atravessando uma grande região de vácuo. Então, a radiação é principalmente das ondas eletromagnéticas vindo do Sol e não precisa de meio para a sua condução, a sua propagação de calor não precisa do meio, é pelo vácuo. Uns exemplos bastante interessantes de estudar os efeitos da irradiação é a energia absorvida e refletida e transmitida, ou os corpos opacos e transparentes e negros. Se nenhuma parcela do fluxo incidente for transmitida, o corpo é dito opaco. Quando uma parcela do fluxo incidida é transmitida, o corpo é dito transparente. Note que um dado corpo pode ser opaco para certas radiações e ao mesmo tempo transparente para as outras. O corpo humano, por exemplo, é transparente para os raios-x e opaco para a luz natural. Quando o corpo absorve totalmente a energia nele incidida, ele é chamado de corpo negro. Corpo negro é aquele que emite apenas energia própria, sendo o corpo negro o melhor receptor de energia radiante e, de acordo com a experiência anterior, figura 16, será também o melhor radiador. Na prática, consegue-se a realização de um corpo negro fazendo um orifício em uma cavidade cujas paredes são mantidas a temperatura fixa. A energia radiante penetra pelo orifício, sofre múltiplas reflexões, permanece no interior da cavidade, sendo então totalmente absorvida pelo receptor. Então, o corpo negro tem a capacidade de absorver muita energia, mas ele também libera muita energia. Ele é um ótimo receptor e um ótimo radiador de energia. Um outro efeito bastante importante do propagação de temperatura, propagação de calor, pela irradiação é as estufas para as plantas.
Uma aplicação direta do conceito de radiação e de corpos transparentes e opacos são as estufas de planta. O teto delas é feito de um material transparente, a energia radiante que chega do Sol e o opaco as ondas de calor emitidas pela Terra geram maior aquecimento do ar em seu interior. Então a estufa consegue pegar essa irradiação do Sol e deixar esse ambiente interno mais quente do que o ambiente externo. Outro bastante importante mecanismo de irradiação é o efeito estufa. Na atmosfera da Terra, o gás carbônico CO2 e os vapores de águas presentes no ar funcionam como cobertura de uma estufa, por exemplo, vidro de policarbonato. Isto é, são transparentes à energia radiante do Sol e opacos às ondas de calor infravermelhas emitidas pela superfície da Terra. Então chega a onda eletromagnética, bate na Terra, ao retornar gera energia infravermelha. E eles são opacos enquanto a energia solar, mas eles são um corpo receptor de energia das ondas de infravermelho. Então eles retêm o calor e que faz com que a Terra se esquente. Observe que, se não fosse a atmosfera da Terra, a temperatura não seria ideal para a sobrevivência da nossa espécie e de todas as demais espécies da fauna e flora aqui presentes. Devido ao progresso e ao aumento considerável do nível de dióxido de carbono na atmosfera, estamos vivendo um efeito estufa com consequente aumento da temperatura, provavelmente desastroso para a nossa sobrevivência na Terra. Então, o efeito estufa é algo antrópico, sim, mas é algo natural também. A gente depende muito dessa capacidade de retenção de calor dos gases pelo infravermelho. Então, a gente depende disso para que a Terra esteja uma temperatura ideal para a nossa sobrevivência. Um outro exemplo de irradiação é a garrafa térmica, o vaso de Derham. A garrafa térmica é um recipiente utilizado para conservar líquidos quentes ou frios, impedindo ou pelo menos reduzindo ao máximo as trocas de calor entre o conteúdo do recipiente e o meio externo. Dessa maneira, a temperatura no interior do recipiente se mantém constante por longo tempo. A garrafa térmica é uma variante do vaso de Derham, construído no final do século XIX pelo físico escocês Sir James Derham. O princípio do funcionamento da garrafa térmica é o de impedir a transferência de calor, seja por condução, convecção ou irradiação. Então ele impede que ocorra essas propagações de calor. Para evitar a condução e a convecção, o recipiente é construído com paredes duplas e faz o vácuo, o ar rarefeito. Então tem duas capas e tem um vácuo aqui, ó. Aqui é o vácuo, esse é o vácuo. Então impede justamente a convecção e a condução. O vácuo impede esses dois. E o ar rarefeito entre as paredes, então tais processos não podem ser realizados devido à ausência das moléculas. Para evitar a radiação, as faces internas e externas do espelho são espelhadas. Então, para evitar a radiação são ondas eletromagnéticas, eles botaram uma tela espelhada para que essa onda eletromagnética bata e volta. Então, a garrafa é justamente para impedir as transferências de calor na condução, na convecção ou na irradiação. É um ótimo exemplo de vencimento da natureza. Aqui tá as questões, vou deixar para vocês fazerem. Deixa o like, compartilhe e até a próxima aula. Tchau!